Oxum Apará tem inveja de Oiá. Vivia Oxum no palácio em Ijimu. Passava os dias no seu quarto olhando seus espelhos. Eram conchas polidas onde apreciava sua imagem bela. Um dia saiu Oxum do quarto e deixou a porta aberta. Sua irmã Oiá entrou no aposento, extasiou-se com aquele mundo de espelhos, viu-se neles. As conchas fizeram espantosa revelação a Oiá. Ela era linda. A mais bela. A mais bonita de todas as mulheres. Oiá descobriu sua beleza nos espelhos de Oxum. Oiá se encantou, mas também se assustou, era ela mais bonita que Oxum a bela. Tão feliz ficou que contou do seu achado a todo mundo. E Oxum Apará remoeu amarga inveja, já não era a mais bonita das mulheres. Vingou-se. Um dia foi à casa de Egungun e lhe roubou o espelho que só mostra a morte, a imagem horrível de tudo o que é feio. Pôs o espelho do espectro no quarto de Oiá e esperou. Oiá entrou no quarto, deu-se conta do objeto. Oxum trancou Oiá pelo lado de fora. Oiá olhou no espelho e se desesperou. Tentou fugir, impossível. Estava presa com sua terrível imagem. Correu pelo quarto em desespero. Atirou-se no chão. Bateu com a cabeça nas paredes. Não logrou escapar nem do quarto nem da visão tenebrosa da feiura. Oiá enlouqueceu. Oiá deixou este mundo. O Batalá, que a tudo assistia, repreendeu Apará e transformou Oiá em orixá. Decidiu que a imagem de Oiá nunca seria esquecida por Oxum. O Batalá condenou Apará a se vestir para sempre com as cores usadas por Oiá, levando nas joias e nas armas de guerreira o mesmo metal empregado pela irmã. Oxum dança para Ogum na floresta e o traz de volta à forja perante o Batalá. Ogum havia condenado a si mesmo a trabalhar duro na forja para sempre. Mas ele estava cansado da cidade e da sua profissão. Queria voltar a viver na floresta, voltar a ser o livre caçador que fora antes. Ogum achava-se muito poderoso, sentia que nenhum orixá poderia obrigá-lo a fazer o que não quisesse. Ogum estava cansado do trabalho de ferreiro e partiu para a floresta, abandonando tudo. Logo que os orixás souberam da fuga de Ogum, foram a seu encalço para convencê-lo a voltar à cidade e à forja, pois ninguém podia ficar sem os artigos de ferro de Ogum, as armas, os utensílios, as ferramentas agrícolas. Mas Ogum não ouvia ninguém, queria ficar no mato. Simplesmente os enxotava da floresta com violência. Todos lá foram, menos Xangô. E como estava previsto, sem os ferros de Ogum, o mundo começou a ir mal. Sem instrumentos para plantar, as colheitas escasseavam e a humanidade já passava fome. Foi quando uma bela e frágil jovem veio à Assembleia dos Orixás e ofereceu-se a convencer Ogum a voltar à forja. Era Oxum a bela e jovem voluntária. Os outros orixás escarneceram dela, tão jovem, tão bela, tão frágil. Ela seria escorraçada por Ogum e até temiam por ela, pois Ogum era violento, poderia machucá-la até matá-la. Mas Oxum insistiu, disse que tinha poderes de que os demais nem suspeitavam. O Batalá, que tudo escutava mudo, levantou a mão e impôs silêncio. Oxum o convencera, ela podia ir à floresta e tentar. Assim, Oxum entrou no mato e se aproximou do sítio onde Ogum costumava acampar. Usava ela tão somente 5 lenços transparentes presos à cintura em laços, como esvoaçante saia. Os cabelos soltos, os pés descalços, Oxum dançava como o vento e seu corpo desprendia um perfume arrebatador. Ogum foi imediatamente atraído, irremediavelmente conquistado pela visão maravilhosa, mas se manteve distante. Ficou à espreita atrás dos arbustos, absorto. De lá admirava Oxum embevecido. Oxum o via, mas fazia de conta que não. O tempo todo ela dançava e se aproximava dele, mas fingia sempre que não dera por sua presença. A dança e o vento faziam flutuar os 5 lenços da cintura, deixando ver por segundos a carne irresistível de Oxum. Ela dançava, o enlouquecia dele, se aproximava, e com seus dedos sedutores lambuzava de mel os lábios de Ogum. Ele estava como que em transe. E ela o atraía para si e ia caminhando pela mata, sutilmente tomando a direção da cidade. Mais dança, mais mel, mais sedução, Ogum não se dava conta do estratagema da dançarina. Ela ia na frente, ele a acompanhava inebriado, louco de tesão. Quando Ogum se deu conta, eis que se encontravam ambos na praça da cidade. Os orixás todos estavam lá e aclamavam o casal em sua dança de amor. Ogum estava na cidade, Ogum voltará. Temendo ser tomado como fraco, enganado pela sedução de uma mulher bonita, Ogum deu a entender que voltará por gosto e vontade própria. E nunca mais abandonaria a cidade. E nunca mais abandonaria sua forja. E os orixás aplaudiam e aplaudiam a dança de Oxum. Ogum voltou à forja e os homens voltaram a usar seus utensílios e houve plantações e colheitas e a fartura baniu a fome e espantou a morte. Oxum salvara a humanidade com sua dança de amor. Oxum deita-se com Exu para aprender o jogo de búzios. O Batalá, o senhor do pano branco, aprendeu com Orumilá a arte da adivinhação.
Aprendeu o oráculo dos Obis e dos Búzios. A adivinhação com Opelê, contudo, Orunmila jamais ensinou para ninguém. Só os babalaus podem jogar com Opelê, a cadeia de Ifá. Mas muitas pessoas queriam aprender com Obatalá a arte de ler o destino nos búzios. Obatalá dizia que seu conhecimento era resultado da confiança que Orunmila depositara nele e, portanto, negava-se a passar adiante essa arte. Entre os que queriam tal conhecimento estava Oxum, a bonita esposa de Xangô. Oxum pediu muitas vezes para Obatalá ensinar-lhe o conhecimento do Ifá. Mesmo estando muito atraído pela bela Oxum, Obatalá recusou-se a ensiná-la. Um dia Obatalá saiu da cidade e foi banhar-se num rio próximo. Deixou sua roupa sobre a moita e foi para a água. Enquanto Obatalá se banhava, Exu, sempre atento às chances de desarrumar as coisas, aproximou-se da margem do rio. Ele viu as roupas brancas sobre o arbusto e as reconheceu como sendo de Obatalá. Pondo as mãos em concha sobre a boca, gritou zombeteiro: "O senhor do pano branco ainda é senhor quando está sem a roupa." Exu pegou as roupas de Obatalá e foi-se embora. Foi dançando alegre e feliz com sua brincadeira. Quando Obatalá saiu da água, viu-se sem as suas imaculadas vestes brancas. Como faria para voltar para a cidade assim? Se aquela situação era humilhante para qualquer um, que dirá para Obatalá? Obatalá andando nu? Obatalá ficou ali angustiado, sem saber o que fazer. Oxum, que vinha andando pela trilha em direção ao rio, viu Obatalá naquele estado e logo perguntou-lhe o que havia acontecido. Ele contou tudo. Oxum lhe disse então que iria até Exu para trazer as roupas de volta. Obatalá avisou que ninguém conseguia lidar com Exu, mas Oxum insistiu que era capaz de dobrar o espertalhão. Em troca, porém, ela exigiu os conhecimentos da adivinhação. Ele negou e ela insistiu. Oxum mostrou que ele não tinha saída. Como Obatalá ia andar nu por aí? Que vergonha! Que falta de decoro! Um rei nu? Obatalá concordou. Fizeram o trato. Oxum então foi à procura de Exu e finalmente o encontrou numa encruzilhada, comendo seus ebós. Quando ele a viu, ficou endoidecido por sua beleza e, porque Exu é como é, tentou imediatamente ter relações sexuais com ela. Oxum rejeitou Exu e exigiu as roupas que ele roubara. Exu só pensava em deitar-se com Oxum e não queria discutir nenhuma outra coisa. Até que finalmente eles fizeram um acordo. Oxum deitou-se com Exu e em troca recebeu as roupas furtadas. Voltou para a margem do rio, onde a esperava Obatalá. Obatalá recebeu as roupas e as vestiu. Então voltou para a cidade, honrando sua palavra, ensinou Oxum a jogar búzios e obis. Desde então Oxum tem também o segredo do oráculo. Oxum difama Oxalá e ele a faz rica para se livrar dela. Houve um tempo em que existia uma modesta rapariga que vivia a se gabar de sua simplicidade, mas que nada mais fazia senão procurar ter sucesso na vida. Ela se chamava Oxum. Ela desejava ter muitas riquezas. Um dia, pediram a Oxum para levar um ebó à casa de Oxalá, dando-lhe a oportunidade de pedir pessoalmente a ele o que quisesse. Chegando à morada de Oxalá, ela entregou o ebó, mas não pôde entrar. Pôs-se de pé bem no portão da casa e começou a maldizer o morador. Dizia palavras cruéis sobre o velho a todos os que passavam pela rua. Dizia que todos falavam muito mal de Oxalá, que diziam que ele era um velho perverso e mesquinho e que tinham prova disso. Oxum falava que todos lhe diziam que ela nunca conseguiria nada de Oxalá, porque ele era um egoísta sem igual. E daí para pior. As palavras de Oxum abalaram a cidade. Oxum passava o dia a difamar Oxalá, falava e falava sem parar então. Os amigos de Oxalá o aconselharam a dar àquela rapariga tudo o que ela quisesse, antes que ela o desmoralizasse por completo. Não havia outro meio de fazer Oxum parar com suas calúnias. Como Oxum não cessava de falar suas maldades e como os amigos reiteravam o conselho dado, Oxalá chamou Oxum e lhe concedeu tudo o que pedia. Oxum tornou-se dona de muitas riquezas, como nenhuma outra mulher jamais o foi. Oxum exige a filha do rei em sacrifício certa vez. Olou, rei de Ol, precisava atravessar o rio onde vivia Oxum. O rio naquele dia se encontrava enfurecido e os exércitos do rei não podiam passar pelas traiçoeiras correntezas. Olou fez um pacto com Oxum para que baixasse o nível das águas. Em troca lhe ofereceria uma bela prenda. Oxum entendeu que Olou estava prometendo prenda bela. Prenda bela era o nome da mulher de Olou, filha dileta do rei de Ibadã. Oxum baixou o nível das águas e Olou passou com seu exército. Olou jogou no rio a bela prenda, uma grande oferenda com as melhores comidas e bebidas, os mais finos tecidos, joias luxuosas e raros perfumes, correntes de ouro puro, banhos preciosos. Tudo foi devolvido para as areias das margens de Oxum. Oxum só queria a prenda bela, a princesa. Tempos depois, Olou retornou vitorioso de sua expedição, e ao chegar ao rio, este novamente estava turbulento. O rei ofereceu de novo o mesmo que ofertara antes, uma bela prenda com as melhores comidas e bebidas, os mais finos tecidos, joias luxuosas e raros perfumes, correntes de ouro puro, banhos preciosos. Oxum recusou o oferecido. Tudo foi devolvido à praia, intocado. Ela queria a prenda bela, a esposa de Olou, que estava grávida.
Contrariado, mas sem ter outra saída, Olou lançou ao rio sua indefesa e grávida consorte. Ao ser lançada às águas revoltas, Prenda Bela deu à luz uma criança. Oxum devolveu a criança, era somente Prenda Bela que ela queria. Olou seguiu seu caminho, retornando muito triste a seu reino. O rei de Badã logo foi informado do fim trágico da filha. Declarou guerra a Olou, venceu-o e o expulsou para sempre do país. Oxum faz as mulheres estéreis em represália aos homens logo que o mundo foi criado. Todos os orixás vieram para a terra e começaram a tomar decisões e dividir encargos entre eles, em conciliábulos nos quais somente os homens podiam participar. Oxum não se conformava com essa situação. Ressentida pela exclusão, ela vingou-se dos orixás masculinos. Condenou todas as mulheres à esterilidade, de sorte que qualquer iniciativa masculina no sentido da fertilidade era fadada ao fracasso. Por isso, os homens foram consultar Olodumare. Estavam muito alarmados e não sabiam o que fazer sem filhos para criar nem herdeiros para quem deixar suas posses, sem novos braços para criar novas riquezas e fazer as guerras e sem descendentes para não deixar morrer suas memórias. Olodumare soube, então, que Oxum fora excluída das reuniões. Ele aconselhou os orixás a convidá-la, e as outras mulheres, pois sem Oxum e seu poder sobre a fecundidade nada poderia ir adiante. Os orixás seguiram os sábios conselhos de Olodumare, e assim suas iniciativas voltaram a ter sucesso. As mulheres tornaram a gerar filhos e a vida na terra prosperou. Oxum faz ebó e mata os invasores do seu reino. Oxum era rainha de um grande e rico território. Um dia seu reino foi invadido por um povo chamado Ione. Os invasores derrotaram as forças de Oxum. Para não ser aprisionada, Oxum teve que fugir na escuridão da noite. Do lugar onde se escondeu, mandou uma mensagem a seus súditos fiéis. Deviam cozinhar um ebó de milhares de abaras e depositar o alimento nas margens de um rio, por onde passariam os conquistadores, que continuavam a guerra com outros povos. Quando os exércitos invasores passaram por aquele sítio, depararam com as irresistíveis guloseimas. Estando soldados cansados e famintos, os abaras do ebó de Oxum foram imediatamente devorados. Os abaras comidos pelos inimigos foram veneno mortal e todos os guerreiros ionis tiveram morte imediata. Oxum voltou a reinar e daí por diante, devido à vitória, tomou para si o nome do invasor derrotado e foi por todos chamada Oxum Ione. Oxum fica pobre por amor a Xangô. Oxum era conhecida como amante ardorosa. Tinha um corpo belo, de formas finas. Sua cintura deixava-se abraçar por um único braço. Por muitas noites Oxum teve em seu leito amantes, aos quais propiciava momentos de raro prazer. Oxum teve muitos amores, de quem ganhou presentes preciosíssimos. Oxum era rica. Tinha joias, ouro, prata, vestidos maravilhosos, batas que causavam inveja, e mais, pentes de marfim, espelhos de madrepérola, e tantos berloques e panos da costa. Um dia chegou à aldeia um jovem tocador de tambor. Era Xangô, um belo homem, que desde logo atraiu o desejo de Oxum. Inescrupulosamente, ofereceu-se a ele, mas foi prontamente rejeitada. Usando de todos os artifícios, Oxum foi se aproximando de Xangô, até que um dia ele a tomou numa calorosa relação sexual. Mesmo assim Xangô não deixou de humilhar e desdenhar a linda jovem. Tempos depois, a fama e a fortuna de Xangô lhe fugiram das mãos e ele se viu empobrecido e esquecido, ainda que continuasse a ser um excelente alabê. Envergonhado, ele fugiu dali. Foi viver longe do lugar e longe do som dos atabaques. Mas continuava o glutão de sempre, a viver com conforto e prazeres. Oxum seguiu sendo sua amante e o consolou, sacrificando por ele tudo o que tinha. De tudo de seu dispôs Oxum, para o conforto de Xangô. Primeiro as joias, depois os vestidos, as batas, depois os pentes, os espelhos, de tudo foi se desfazendo Oxum. Restou-lhe nada mais que seu vestido branco. De tudo de seu desfez-se Oxum pelo amor de Xangô. Ficou pobre por amor a Xangô. Restou a Oxum apenas um vestido branco, que era tudo o que tinha para vestir. Mas todo dia no rio lavava Oxum a veste branca. De tanto lavar a única peça que lhe restara, a roupa branca tornou-se amarela. Desde esse dia, Xangô amou Oxum. Oxum leva ebó ao Orum e salva a terra da seca. Uma vez Olodumare quis castigar os homens. Então levou as águas da terra para o céu. A terra tornou-se infecunda. Homens e animais sucumbiam pela sede. Ifá foi consultado. Foi dito que se fizesse um ebó, com bolos, ovos, linha preta e linha branca, com uma agulha e com um galo. Oxum encarregou-se de levar o ebó ao céu. No caminho Oxum encontrou Exu e ofereceu-lhe os fios e a agulha. Em seguida encontrou o Batalá e entregou-lhe os ovos. O Batalá ensinou-lhe o caminho da porta do céu. Lá chegando, Oxum encontrou um grupo de crianças e repartiu entre elas os bolos que levava. Olodumare viu tudo aquilo e se comoveu. Olodumare devolveu à terra a água retida no céu e tudo voltou a prosperar.
Oxum mata o caçador e transforma-se num peixe. Oxum morava perto da lagoa, perto da Ossá. Todos os dias Oxum ia à lagoa se banhar, todos os dias ia polir suas pulseiras, seus indéis, todos os dias lavava na lagoa seu idá. Oxum caminhava junto às margens, sobre as pedras cobertas pelas águas rasas da beira da lagoa. E as pedras brutas alisavam os seus pés e seus pés nas pedras ficavam mais formosos, tão macios. Oxum ia à lagoa sempre esperando um amor, que viria um dia, espreitando, apreciar sua beleza. Oxum caminhava nua pelas pedras. Caminhava nua, esperando pelo homem que viria um dia espiar sua exuberância. Oxum ia à lagoa brunir os seus indéis e na lagoa lavava seu punhal, seu idá. Ia banhar seu corpo arredondado, lavar os seus cabelos, lixar seus pés nas rochas ásperas da Ossá. Oxum ia desnuda, pensando no amor a conquistar. Tanto foi Oxum a Ossá que as pedras se gastaram com seu caminhar. Viraram seixos rolados pelo tempo, modelados e alisados sob os pés do orixá. Aí um dia aproximou-se da lagoa um belo caçador e Oxum logo por ele se enamorou. Dentro da lagoa Oxum dançou suas danças, dançou para o jovem caçador danças de amor, de sedução. E o caçador deixou-se atrair por tanto encanto. O caçador perdidamente enamorou-se de Oxum. Não via o rosto dela, encoberto pela cascata de contas que escondia sua face do olhar dos curiosos, mas podia antecipar sua formosura. E chamou Oxum à terra, ao prazer do amor. Quando Oxum saía da água para entregar-se ao caçador, as contas que lhe cobriam o rosto voaram com o vento, e a face de Oxum se descobriu para ele. Terrível surpresa! Oxum, a que gastara com os pés as pedras de tanto caminhar para o zelo da beleza, transformando pedras brutas em lisíssimos otás, a que não sentirá passar o tempo que foi necessário para rochas brutas transformarem-se em seixos rolados, Oxum, sim, Oxum estava velha. Muito velha. Muito feia. Olhos desbotados e sem viço na face gasta e enrugada pelo tempo. Era uma mulher muito velha e muito feia. A mais feia e velha de todas as mulheres, o caçador nem podia acreditar. Não era a mulher bela que o extasiara. Não era a mais doce das belezas que quisera arrebatar. Assustado e ofendido pelo espetáculo, ferido pela decepção, temeroso da feia visão, gritou o caçador: é a mulher-pássaro, a velha feiticeira. É a terrível mulher-pássaro, Iami-Oxorongá. O caçador havia confundido Oxum envelhecida com uma das temidas feiticeiras, as Iami-Oxorongá. E mais clamava o ainda assustado caçador: preciso ir à aldeia avisar a todos. Que é aqui que mora então a terrível velha mãe. Aquela cujo nome já é ruim pronunciar. Oxum estava pasma. Surpresa. Enfurecida. O ardil do tempo fora mais do que funesto. O tempo se esgotara e Oxum não percebera, todo o tempo apurando sua beleza. Todo o tempo banhando seus cabelos, polindo seu punhal, lavando seus indéis. Oxum não podia deixar a aldeia saber desse segredo. Que Oxum envelhecera. Oxum Ijimu. Velha e feia. Oxum não podia deixar ir-se o caçador. Oxum matou o caçador com seu idá e depois lançou-se atormentada ao lago. E nas águas da Ossá Oxum se transformou num peixe. Mas a memória de sua beleza ficou inscrita em cada um dos seixos polidos por seus pés. A beleza de Oxum ficou para sempre nos otás. Quando as águas estão altas na lagoa, Oxum, o peixe, nada para as bordas da Ossá e ali junto aos seus otás rememora vaidosa sua beleza. Oxum nasce de Iemanjá e é curada por Ogum. Oxum foi a primeira filha de Iemanjá. Mas sua concepção foi bem difícil. Como Iemanjá não conseguia engravidar, foi aconselhar-se com os adivinhos. Eles a mandaram levar Ebó no rio a cada 5 dias. Ao rio ela devia ir acompanhada de crianças. Devia levar na cabeça um pote pintado de branco, para nele trazer água fresca para beber e para banhos. Depois de muita espera, Iemanjá engravidou, mas continuou cumprindo as determinações de Ifá. Um dia depois de entregar as oferendas, sentiu as dores do parto. Pediu às crianças que se afastassem e sozinha deu à luz Oxum. Depois de 3 dias, o umbigo de Oxum começou a sangrar. Nem os cuidados extremosos de Iemanjá resolveram. Nada estancava o sangramento. Iemanjá foi consultar Ifá de novo. Foi recomendado que banhasse a criança com água fria e procurasse a ajuda de Ogum. Ogum não se furtou de ajudar Iemanjá. Foi aconselhar-se com Ossain e na mata colheu folhas de linguadívaca, que ele macerou junto com pimentas verdes com remédio preparado por Ogum. Oxum sarou. Oxum cresceu sadia e ficou moça bonita. Oxum é a primeira filha de Iemanjá. Oxum na Vezuarina cega seus raptores. Um dia houve uma grande guerra entre as tribos. Nessa guerra os soldados aprisionaram diversas moças. Uma delas era uma virgem chamada Navezuarina. Quando os raptores levavam as moças aprisionadas, Navezuarina invocou sua força mágica e fez surgir um intensíssimo clarão. O clarão cegou os guerreiros que levavam as prisioneiras. Os soldados ficaram perambulando no mato sem direção.
Como eles já nada enxergavam, elas pensaram em fugir e voltar para sua aldeia. Navesuarina, que é outro nome de Oxum, pegou uma cuia e preparou uma poção com ervas. Ela passou a mistura nos olhos dos guerreiros e eles recobraram a visão. Agradecidos, soltaram todas as prisioneiras. Elas voltaram ao seu lar no país dos Nagos. Navesuarina voltou para casa com as amigas, voltou em companhia de Dantan e as outras. Todas voltaram para sua aldeia, onde são sacerdotisas da casa de Quevioso. E elas andam juntas até hoje, usando sempre roupas cor-de-rosa. Oxum recupera o báculo de Orixalá que Yansan joga no mar uma vez. Yansan pegou o báculo de Orixalá e o jogou no mar. Ela sempre fora revoltada e má para com Orixalá. Oxum veio e perguntou por que Orixalá estava molado. Ele disse que Yansan era má, que havia jogado seu pachorro no mar e ele nada pôde fazer senão vê-lo indo embora. Oxum, então, com grande rapidez, entrou no mar e recuperou o bastão de Orixalá. Ela lavou o cajado no rio e o devolveu a Orixalá. Ela o confortou cantando uma cantiga. Sempre que Orixalá precisava dela, ele podia cantar essa cantiga para chamá-la e ela prontamente viria em seu socorro. Foi o que disse Oxum ao grande Orixá. Orixalá adora Oxum porque ela é bondosa com ele. Quando ele tinha uma ferida na perna, soprou um vento muito forte. Era Yansan quem vinha. Queria saber o que o pobre velho tinha. Orixalá mostrou a perna machucada. Yansan, então, misturou pimenta, sal e cinza e cobriu a ferida com essa mistura, dizendo que era um curativo. Yansan foi-se embora. Ela era má para Orixalá. Então Orixalá começou a chorar de tanta dor que sentia. Ele entoou a cantiga de Oxum. E Oxum veio com sua moringa d'água, lavou-lhe a ferida com água do rio e a cobriu com ervas curativas que brotavam perto da nascente do rio. Ela amarrou a ferida com a toalha branca de Orixalá. Oxalá logo sarou. Orixalá adora Oxum porque ela é bondosa com ele. Oxum seduz Yansan. Uma vez Oxum passou pela casa de Yansan e a viu na porta. Ela era linda, atraente, elegante. Oxum então pensou, vou me deitar com ela. Oxum era muito decidida e muito independente. Oxum resolveu roubar a coroa de Yansan. E assim, muitas e muitas vezes passou na frente daquela casa. Levava uma quartinha de água na cabeça e ia cantando, dançando, provocando. No começo Yansan não se deu conta do assédio, mas depois acabou por se entregar. Mas logo Oxum se dispôs à nova conquista e Yansan a procurou para castigá-la. Oxum teve de fugir para dentro do rio, lá se escondeu e lá vive até hoje. Oxum transforma sangue menstrual em penas de papagaio. Oxalá tinha 3 mulheres. A esposa principal era uma filha de Oxum, e como tal era encarregada de zelar pelos alvos paramentos e pelas ferramentas que usava Oxalá nas grandes celebrações. As outras mulheres invejavam a posição da filha de Oxum e muitas vezes criaram situações embaraçosas para prejudicá-la. Um dia, a filha de Oxum limpava as ferramentas de Oxalá e as deixou no sol para secar enquanto cuidava de outras coisas. Vieram as 2 outras mulheres e jogaram os objetos do orixá no mar. A filha de Oxum não encontrou as ferramentas do grande orixá e julgou, desesperada, que por conta disso pagaria caro demais. Nem da cama levantou-se no dia da festa, tal o seu estado d'alma. Sabia que na festa Oxalá haveria de querer usar os seus símbolos. Uma meninazinha que ela criava lhe pediu para que se levantasse, mas ela se recusou a fazê-lo, tão grande o desânimo que a possuía. Foi quando passou na rua um pescador vendendo peixes e a mulher mandou a meninazinha comprar alguns para a festa. Ao abrir os peixes, encontrou as ferramentas dentro deles. As outras 2 não desistiram de prejudicar a rival esposa. No dia da festa, no ponto privilegiado da sala, ocupava seu trono Oxalá. Sentada numa cadeira à sua direita, encontrava-se a esposa principal, enquanto as 2 outras acomodavam-se em cadeiras do lado esquerdo. Aproveitando-se de um momento em que a primeira esposa se ausentou, retirando-se da sala para providenciar a coroa de Oxalá, as 2 outras puseram na sua cadeira um preparado mágico. No momento em que ela voltou à sala e se sentou, sentiu o assento pegajoso, quente, estranho. Ela sangrava, deu-se conta com horror. Saiu correndo em desespero, sabendo que infringiram o tabu do marido. Oxalá indignou-se por ela ter se apresentado diante dele em estado de impureza e a expulsou de casa por quebra do tabu. A triste esposa correu para a casa de sua mãe em busca de socorro. Oxum a recebeu carinhosamente e cuidou dela. Triturou folhas e preparou-lhe um banho na bacia. Banhou seu corpo, lavou o sangue, envolveu-a em panos limpos e a deixou repousando numa esteira sob a sombra de uma árvore. Quando Oxum tirou a filha do banho, o fundo da água era vermelho e não era sangue, eram penas vermelhas do papagaio da costa. No fundo da bacia penas vermelhas estavam depositadas, penas da cauda do papagaio da costa, que os iorubais chamam edidé.
Penas raríssimas e muito apreciadas que os iorubais chamam ecodidé. Penas que o próprio Oxalá considerava um riquíssimo objeto de adorno, das quais os caçadores não conseguiam arranjar-lhe sequer um exemplar. A filha de Oxum passou a ir às festas enfeitada com tais penas e um rumor de que Oxum tinha muitos ecodidés chegou aos ouvidos de Oxalá. Como ele não conseguia as penas de papagaio pelas mãos dos caçadores, foi um dia à casa de Oxum perguntar por elas e surpreendeu-se. Lá estava sua mulher, a filha de Oxum, coberta com as preciosas plumas. Oxalá acabou perdoando a esposa e a levou de volta para casa. Com a filha reabilitada e Oxalá satisfeito, Oxum completará seu prodígio. Oxalá ornou com uma das penas vermelhas sua própria testa e determinou que a partir daquele dia as sacerdotisas dos orixás, as iaus, quando iniciadas, deveriam também usar o ecodidé enfeitando suas cabeças raspadas e pintadas, pois assim seriam mais facilmente reconhecidas pelos orixás que tomam seus corpos em possessão para dançar nas festas. Oxum transforma-se em Pombo Oxum, filha de Orumilá, casou-se com Xangô e foi viver em seu palácio. Logo Xangô percebeu o desinteresse de Oxum em cuidar dos afazeres domésticos. Oxum vivia preocupada apenas com suas joias e caprichos. Xangô se aborreceu e mandou prendê-la numa torre. Xangô voltou a ser livre para gozar a vida. Exu viu a situação de Oxum e foi contar para seu pai Orumilá. Fazendo Exu seu mensageiro, Orumilá mandou que ele soprasse um pó na cabeça de Oxum. Feito isso, Oxum transformou-se em um pombo, ganhando a liberdade e voltando para a casa paterna. Voltou para suas joias e caprichos. Oxum é transformado em pavão e abutre nos primeiros tempos do mundo. Aconteceu uma rebelião dos orixás contra Olodumare. Achando que o Senhor Supremo vivia muito distante de tudo, os orixás decidiram não lhe prestar mais obediência, dividindo entre eles mesmos todo o poder do axé, pensando até mesmo em destronar Olodumare. Quando a notícia da conspiração chegou aos ouvidos de Olorum, sua reação foi simples e imediata. Retirou a chuva da terra e a prendeu no céu. Não tardou para que o Aie fosse atormentado por terrível seca. Com a seca veio a fome e com a fome veio a morte. Os homens começaram a morrer. Logo o ronco das barrigas e a palidez das faces começaram a falar mais alto que o orgulho dos rebeldes e seus planos de levante. Unanimemente os orixás decidiram ir ao Olodumare implorar por perdão, esperando que a chuva caísse de novo e que tudo mais na terra voltasse ao normal. Mas eles tinham um problema: como chegar à inalcançável e distante casa do Senhor Supremo? Enviaram todas as espécies de pássaros, que voavam para o céu até o total esgotamento, sem sequer se aproximar da casa de Olodumare. As esperanças já se diluíam em tanto fracasso. A seca e a fome devastavam a terra e seus habitantes. Foi quando Oxum resolveu intervir. Transformada num belíssimo pavão, ela se prontificou a ir até Olodumare. Um tremor de gargalhadas sacudiu a terra. Como aquela criatura pretendia voar até o inalcançável? Justamente aquela mimada, vaidosa e fútil ave. Vais acabar te machucando, gracinha, riam os orixás. Mas como nada tinham a perder, aceitaram. E lá se foi Oxum Pavão seguindo em direção ao sol, voando às alturas do Orum em busca do palácio do Senhor. Voando mais alto e mais alto, a ave perdia as forças, mas não desanimava de sua inquebrantável determinação. O sol foi enegrecendo suas penas, muitas se queimaram. As penas da cabeça ficaram ressequidas e quebradiças. O pavão tinha queimaduras pelo corpo todo, seu estado era miserável. Mas lá ia Oxum voando em direção ao sol. Quase morta, chegou às portas do palácio de Olodumare. Olodumare se compadeceu da pobre criatura. Acolheu-a, deu-lhe água e a alimentou. Porque fizera tão impossível jornada, ele perguntou ao pavão, que de pavão perderá toda a graça e beleza. Agora era uma ave feia, careca e de penas queimadas, a qual os homens, quando ela voltou, chamaram de abutre. Fizeram o sacrifício pelas suas crianças, a humanidade, ela explicou ao Ser Supremo. Olodumare, penalizado com a pobre ave, deu-lhe a chuva para que ela devolvesse a terra. E nomeou o abutre mensageiro seu, pois só ele vence a inalcançável distância em que está Olodumare. O abutre então voltou à terra trazendo a chuva. Oxum Abutre trouxe a chuva de volta e com ela a fertilidade do solo e os alimentos. E graças a Oxum a humanidade não pereceu.